Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos com o Masters 1000 de Xangai a entrar na fase decisiva. O torneio este ano mudou de formato, tem um quadro maior. Estamos nesta altura a meio dos quartos de final, digamos assim. Já temos a primeira meia-final definida e que, enfim, é uma meia-final surpreendente. Aliás, este torneio tem sido marcado pelas surpresas. Já sabíamos que não havia Novak Djokovic, que optou este ano por não viajar até à China. E a verdade é que todos os jogadores que tinham estado bem em Pequim, nomeadamente aqueles que têm dominado o circuito para além de Novak Djokovic, Medvedev, Alcaraz, Sinner, Zverev, que também tem estado bem, ganhou um título nesta mini temporada chinesa, acabaram por desiludir, enfim, uns mais do que outros. No caso de Yannick Sinner e de Carlos Alcaraz ainda chegaram aos oitavos de final, mas enfim, e vamos começar por aí, Pedro. Como é que vês este Masters 1000 de Xangai completamente reconfigurado, com o Huberto Urkacz e Sebastián Corda apurados para a primeira meia-final, nesta fase com apenas um top 10 ainda em prova? Andrei Rublev, que vai jogar na outra metade do quadro. Não sei se te surpreende mais ou menos, se houve derrotas destes favoritos surpreenderam mais do que outras, mas o que é que pensas disto tudo? De facto, sim, tem de surpreender, porque é de facto um elenco que, se no início do torneio disséssemos que iam ser estes, na metade inferior os dois semifinalistas e na superior, que também ia sair daquele grupo, tirando o Rublev, que é um bocadinho mais normal, embora se calhar até fosse o que não nos espantasse tanto se fosse surpreendido até aos quartos de final, eventualmente, mas é óbvio que há aqui algumas surpresas maiores. O Carlos Alcaraz, não só pela derrota, mas pelo nível que ele mostrou, foi um bocadinho abaixo realmente do que se estava à espera. Mas na verdade o que parece que acontece e que está a acontecer aqui é que está muito difícil para os jogadores conseguirem manter um nível exibicional de um torneio para o outro, porque estamos a ver quebras muito grandes, com muita dificuldade. Talvez pode ser a questão das bolas, que são sempre diferentes, e temos ouvido falar cada vez mais disso. Não sei se os jogadores estão a sofrer nesse sentido, mas tem sido difícil encontrarmos uma linha normal, até mesmo para os melhores do mundo, o Alcaraz, o Sinner. Basta ver aquilo que foi a transição para o Masters 1000 de Xangai, também pode haver o peso do fim da época, mas é uma grande oportunidade, obviamente, para todos os que ainda estão no quadro, para o Urkacz e para o Korda, obviamente um deles vai estar na final, para os outros quatro também o Rublev. Basta ver que se ele consegue conquistar este título, e em termos de ranking e de cabeças de série, é o favorito à conquista do torneio, teoricamente. Não sei se na prática o é, mas teoricamente é o favorito à conquista do título, e se isso acontecer, ele passa a ser número 4 mundial. Portanto, é uma grande oportunidade que ele tem. Não sei, por acaso, também te posso fazer a ti a pergunta ao exercício. De facto, eu tenho algumas dificuldades em a conseguir apontar aqui, de facto, um claro favorito teórico à conquista deste troféu, porque está tudo muito aberto. Eu não me espantaria quase qualquer um destes jogadores vencer, porque de facto todos eles têm capacidade para surpreender os outros que ainda estão no quadro. Sim, eu acho que em teoria Andrei Rublev é o favorito, não só em termos de ranking, mas também porque ele ganhou um Masters 1000 este ano, e isso diz alguma coisa. Ou seja, é um jogador que ganhou uma destas provas esta temporada. É verdade que temos tido alguns campeões surpreendentes nos últimos anos, portanto não seria totalmente escandaloso se voltássemos a ter um novo campeão. Começam a não sobrar assim tantas hipóteses, agora, porque hoje o Urkacz, que é outro dos jogadores que já ganhou, avançou para as meias finais, sobra o Corda nesta parte inferior do quadro, e depois ainda temos ali algumas hipóteses na metade inferior, enfim, na metade superior, aliás. Temos Dimitrov e Rublev, que já venceram torneios. Dimitrov, aliás, não ganha um título desde 2017, o que é uma coisa completamente absurda Não faz sentido se, nenhum. se pensarmos que ele não ganha um título desde que ganhou as ATP Finals em 2017. Nesse ano tinha ganho o Masters 1000 de Cincinnati, de facto, e desde então nem um 250 ele ganhou. Este ano fez uma final, também a sua primeira final E desde poucas finais. 2018. Pois, exatamente. Sim, exatamente. Ou seja, ele não tinha, só tinha, penso que feito uma final em Roterdão 2018, perdeu com o Federer, e depois, desde então até Genebra, não tinha voltado a fazer uma meia final. Portanto, uma final, aliás. Portanto, desse ponto de vista, eh, esses três jogadores, em teoria, serão aqueles que são favoritos. Agora, lá está, não me admirava muito que Sebastián Corda, aliás, admirava-me pouco
Sebastian Korda derrotasse o Roberto Urkacz, e na metade superior do quadro, nomeadamente, eu, por exemplo, estou pouco certo que o Dimitrov vai ganhar ao Nicola Jarry, que está a jogar um ténis impressionante. O outro encontro vai ser interessante porque o Gamber derrotou Andrei Rublev a Sim. semana passada em Pequim, num tie-break da terceira partida. Mas sim, eu se tivesse de arriscar, arriscaria no Rublev, acho que de todos é o mais fiável. É verdade que ele tem aquela questão toda de não ganhar quartos de final de torneios de Grand Slam. É verdade que ele este ano tem poucas vitórias sobre jogadores do top 15. Ontem foi, penso que apenas a quinta, foi a primeira desde julho, foi a segunda desde abril, mas ele é fiável diante de jogadores de ranking mais baixo, digamos assim. E neste caso ele não vai ter mais nenhum top 15 para enfrentar até E este torneio, não sei se à concordas, final. mas embora seja um Masters 1000, como é evidente, parece que perde um bocadinho essa aura e esse peso em cima deste tipo de jogadores do que se tivessem agora de jogar com Djokovic, com o próprio Alcaraz, mas com o quadro tão aberto numa fase tão adiantada, embora eles saibam que há todo o dinheiro e todos os pontos em jogo e o peso de ser o Masters 1000, eu acho que perde um bocadinho essa aura e eu acho que isso, para um jogador como o Rublev, pode soltá-lo um bocado. Sim, eu acho que pode sempre ter o efeito, ter os dois efeitos, não é? No caso do Não é Rublev, verdade? ele pode também sentir que tem a responsabilidade de ser campeão. Eu acho sinceramente que ele não vai sentir isso, porque o Rublev é sempre muito humilde e eu acho que ele acha sempre, até porque vai defrontar um jogador nos quartos de final com quem perdeu na semana passada, mas eu acho que na cabeça dele ele Nunca é nunca é o suposto favorito ganhar. para encontro. Eu acho que ele nunca é o favorito para encontro nenhum. Portanto, eu acho que no caso dele, eu concordo com essa análise, acho que no caso dele, acho que faz-lhe bem não ter os outros jogadores todos ali à volta. No caso de outros jogadores, não sei se não sentiram um bocadinho mais a pressão. Por exemplo, no caso do Grigor Dimitrov, não sei se não vai ter o efeito contrário. Agora, acho que os encontros vão ser bons, e aliás já estamos a ter o exemplo disso. Os dois encontros dos quartos de final de hoje foram ambos em 3 sets, foram bem jogados. É possível que haja alguma tremideira aqui e ali, como tivemos também. O Corda hoje fartou-se de tremer, mas acho que sim, acho que é uma boa oportunidade para todos. Acho que a qualidade de ténis, se calhar, até vai ser melhor do que se tivéssemos o típico Rublev Alcaraz ou Talvez. Djokovic Sinner, Hum. que normalmente são matchups que já vimos muitas vezes e que alguns deles já estamos até um bocado fartos. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que para quem gosta de ténis puro e duro, até é mais interessante termos isto tudo aberto do que propriamente estarmos sempre a ver os mesmos encontros, embora na perspectiva mediática, por exemplo, para nós que escrevemos notícias e que falamos sobre os assuntos, e até para os adeptos mais gerais, quem liga à televisão e quem vai aos estádios, prefere ver, obviamente, o Djokovic com o Alcaraz todas as semanas. Nós também gostamos, mas eu acho que do ponto de vista da qualidade intrínseca de ténis, acho que vamos ter aqui uns últimos dias bons em Xangai. Apenas para concluirmos aqui o assunto de Xangai, ia-te perguntar sobre a questão das ATP Finals, porque afinal de contas, todos os jogadores que estavam na luta, com exceção de Andrei Rublev, que até é o que precisava menos, porque é o que está em primeiro logo na posição de qualificação, todos foram perdendo uns atrás dos outros, não é? Primeiro perdeu logo ali o Zverev e o Holger Rune, depois o Fritz, que era nono, ainda ganhou um jogo, mas perdeu logo a seguir, o Ruud, que era décimo, ainda ganhou 2 jogos e perdeu logo a seguir também, e pelo meio também perdeu o sexto. Enfim, às tantas, que é o Tsitsipas, portanto, às tantas, perderam todos, perdeu inclusivamente o 11º Deminar, o 12º Tommy Paul, que ainda deu para lhe passar, mas como é que tu vês esta luta? É verdade que Corda, Urkacz, que vem de trás, eventualmente, enfim, Dimitrov, Jarry, jogadores que possam vir de trás e eventualmente ganhar Xangai, podem aproximar-se, continuam, na minha opinião, a ficar longe demais, não sei se também tens essa opinião, mas como é que tu olhas para isto? Como é para esta luta? Abre um bocadinho e traz-nos mais entusiasmo e mais imprevisibilidade para aquilo que são as últimas semanas. Eu acho que, acima de tudo, no caso do Hubert Hurkacz, como tu dizes, o Grigor Dimitrov, mesmo que ele possa vencer a Xangai, eu tenho muitas dúvidas de que ele conseguisse depois manter essa toada até ao fim da época e de estar a conseguir apurar-se. Mas no caso do Hurkacz, se ele vence, ele ficaria no 11º lugar, ali um bocadinho menos de 400 pontos do Holger Rune, ainda é ainda são pontos que é preciso dar a volta, mas vai poder jogar
pelo menos o ATP 500, pelo menos mais um Masters 1000 também, e obviamente pode aí recuperar, mas eu acho que acima de tudo, entre estes que ainda estão em competição, acho que podemos olhar para o Urkats, até tendo em conta a fase da época, o piso rápido indoor. Se ele ganha o torneio, eu acho que ele se mete na luta, e poderá ter uma palavra a dizer, essencialmente porque o Holger Rune não está no bom momento de forma, mas depois o Taylor Fritz vai ter sempre ali alguma margem também. Eu tenho dúvidas de que o Taylor Fritz vá jogar mal até ao fim da época, e depois ainda se tem de considerar também o Casper Ruud, mas eu diria que acima de tudo é de facto o Hubert Hurkacz que pode aqui baralhar um bocadinho as contas, e é uma oportunidade falhada, obviamente, para todos aqueles que disseste que podiam sair desta semana com as suas hipóteses bastante mais fortes, bastante mais fortalecidas, e na verdade deixam o Hurkacz ficar aqui um bocadinho dentro da luta. Sim, e essa questão do Urcatos é importante porque, ao contrário do que as pessoas possam pensar, pensar que a race não se defende pontos e, portanto, os pontos somam todos, mas os pontos não se somam todos, Também. porque só se pode utilizar um certo número de torneios. No caso da race, entra-se com os 9 Masters 1000, com os quatro Grand Slams, o que dá 13, e depois só podem entrar mais 6 dos outros torneios. O que quer dizer que os jogadores estão um bocadinho limitados. E no caso, por exemplo, do Taylor Fritz, que tem muitos quartos de final, muitas meias finais, dois títulos de 250, está também a somar a United Cup, que lhe deu 350 pontos. O Taylor Fritz, ainda por cima, ele desistiu em cima da hora de um ATP 500, o que faz com que ele leve um 0 pontos garantido. Portanto, ele neste momento, ele só pode somar pontos uh, ou, chegando à final ou ganhando um ATP 500, é a única maneira dele somar pontos, ou nos Masters 1000. E ele já perdeu esta oportunidade, portanto vai ficar, estou aqui a abrir o separador muito rapidamente, ele vai ficar menos de 145 pontos, se não estou em erro, de Holger Rune, portanto ele está muito perto. Só que o problema é que ele não vai conseguir somar nada em Tóquio, a menos. Ele defende o título em Tóquio, mas esses pontos não interessam para aqui. Mas pronto, ele não vai conseguir somar nada em Tóquio, a menos que vá à final. Ou seja, ele se for à final, aproxima-se do Rune, isto assumindo que o Rune vai continuar sem ganhar jogos, o Rune vai jogar em Estocolmo, e pode, apesar de tudo, tem ali uns últimos torneios onde pode somar. Agora, o Fritz só pode somar pontos com final em Tóquio, e fazer final em Tóquio não é nada garantido para o Não, Fritz, porque o quadro está fortíssimo, e só conseguirá ultrapassar o Rune para a semana se ganhar em Tóquio e se o Rune eventualmente não somar muitos pontos. E no caso do Urkacz, o Urkacz tem, de facto, ele tem dois torneios em que somou 45 e ainda estão a contar. E vai jogar os ATP 500, quer de Viena, quer de Tóquio. Portanto, ele pode somar, de facto, é o que tu dizes. Se ganhar de Xangai, entra na luta. Eu tenho sempre algumas dúvidas que um jogador que ganhe Xangai, a seguir vai ganhar Tóquio e depois vai ganhar a Viena. Acho que no limite, enfim, pode ser que ele faça mais uma semana boa das outras duas e entre em Paris com chances de qualificação. Qualquer das maneiras, eu acho que acho que a decisão vai sempre ir para Paris, o que é sim, bom, acho sim. eu. Até para essa semana seria interessante, até porque o número 1 do mundo também vai estar em jogo, e vamos ver como é que os jogadores vão lidar com isso. Acredito que pelo menos ali 3 lugares, na pior das hipóteses, 2 lugares entrarão em aberto para o Masters 1000 de Paris, onde estão muitos pontos em aberto. Antes de passarmos ao título da Liga Swiatek em Pequim, ia-te perguntar só concretamente sobre o Carlos Alcaraz. De facto, enfim, nós também estamos um bocadinho mal habituados. Ontem, por exemplo, deu-nos a sensação de que ele não jogou bem, mas talvez seja muito. Estamos mal habituados, porque na verdade Grigor Dimitrov fez a sua melhor exibição em muito tempo, jogou muitíssimo bem, é um jogador extraordinário. Não é vergonha nenhuma perder com ele, já a grande maioria dos grandes jogadores do mundo perderam. Federer já perdeu num Grand Slam, Djokovic já perdeu no Masters 1000 com Dimitrov, portanto não é um escândalo completo, mas não deixa de ser estranho ver Alcaraz ir à China e sair de lá sem títulos, no fundo, não é? E a questão do número do mundo também é importante porque fica comprometido. Sim, sim, é como tu dizes, ele deixa as pessoas mal habituadas e à espera que, sendo tão jovem, apresente já uma regularidade em termos de resultados que, de facto, é muito difícil de vermos no ténis mundial. Tem sido eh, sempre a ganhar, são três jogadores que nos últimos 20 anos têm conseguido fazer, portanto, isso faz muita diferença e acho de facto pesa depois na hora de analisar aquilo que se está a passar com ele. Mas é como dizes,
está aqui a ter esse choque com a realidade. Acho que também acho que não lhe faz mal perceber isso e de saber que tem de trabalhar e que a concorrência continua dura. Ele sabe que não vai desatar a atropelar toda a gente. E depois, na questão do número um, claramente as coisas ficam mais difíceis para ele. Eu acho que ele continua, obviamente, a ter hipóteses, mas tendo em conta que ele está na race ali a cerca de 500 pontos do Novak Djokovic, pode apertar um bocadinho, porque o Djokovic vai chegar mais fresco fisicamente ao Masters 1000 de Paris e depois às ATP Finals. É verdade, podemos dizer com menos ritmo, mas naquelas condições de jogo eu acho que não faz grande diferença, eu acho que ele vai lá chegar bem. E o Alcaraz, lá está, eu acho que até mais do que a questão dos pontos, o Alcaraz a jogar a este nível, de facto não vai ser fácil conseguir cortar essa diferença de 500 pontos para o Djokovic. Vai ser uma luta interessante na mesma. Não acho que tenha ficado tão dramático, ou quase tão dramático como o Alcaraz disse, a dizer que agora fica muito difícil. Eu acho que ainda é claramente possível, mas está obviamente mais duro, até porque eu acho que ele tem essa noção. Não está a jogar propriamente bem, e o Djokovic vai voltar de um tempo em que em termos mentais esteve desligado, está descansado, em termos físicos também há de chegar bem, e é uma fase de época em que ele normalmente consegue sempre estar bem em todos os níveis. Sim, acho que vai ser seguramente um torneio, um par de torneios finais, não é? De circuito em Paris e em Turim interessantes. Mas lá está, Carlos Alcaraz também já nos habituou a surpreender-nos com coisas que não estamos à espera, nomeadamente daquela final do Wimbledon. A verdade é que ele desde o Wimbledon não ganhou nenhum título. Pode dizer-se que o seu nível, obviamente, nunca mais foi o mesmo que foi nessa final do Wimbledon. Eu acho que é justo dizê-lo, mas também não é propriamente muito surpreendente, nem é estranho que assim seja para um jogador de 20 anos, que ainda assim, é preciso não esquecer, tem 63 vitórias em 72 encontros este ano. É um absurdo, Eu 6 acho que ele títulos. também vai começar a saber gerir melhor o esforço e como lidar com o corpo na fase final da época. O ano passado sofreu, e com a experiência lá de melhorar isso. Sim, e mesmo que não ganhe mais nada este ano, tem Sim, sim. 3 torneios ainda pela frente e são 3 torneios onde seguramente vai atacar o sétimo título, eventualmente o oitavo, mas mesmo que não ganhe mais nada, é uma Sim. época na mesma incrível para o jogador espanhol, ao nível das melhores épocas dos melhores jogadores da última geração. Tal e qual. Quanto ao circuito feminino, tivemos de facto essa vitória da Iga Swiatek em Pequim, é um statement para ela, porque de facto perdeu a liderança do ranking mundial, depois de uma derrota no US Open dura para a Jelena Ostapenko. Depois em Tóquio também teve aquela exibição muito errática contra a Verónica Kudermetova, e aqui está ela em Pequim, no primeiro grande torneio depois do US Open, no seu primeiro grande torneio, porque foi o primeiro torneio em que ela apareceu no quadro como segunda cabeça de série, digamos assim, porque também lá estava a Sabalenka, e a verdade é que acabou por ser ela a ganhar o troféu de maneira clara, com boas vitórias, nomeadamente aquela diante da Coco Gauff, em que acabou com a série de vitórias consecutivas da norte-americana, embora enfim tenha tido ali muitos problemas com a Caroline Garcia, esteve a 2 pontos da derrota, mas é uma grande semana, diríamos nós, e uma semana com significado importante para a Iga, não é? Tendo em conta que ela podia ter-se deixado ir abaixo com a perda no número. Eu acho que foi exatamente ao contrário, de facto. E ela às vezes falava disso e parecia-me em algumas alturas, quando ela dizia que isto se calhar vai ser mais fácil quando não for número um, parecia-me que era um bocadinho a sacudir a pressão e quase a mentalizar-se de que ia deixar de ser número um e era quase a justificar de até prefiro deixar de ser número um. Mas a verdade é que agora que não é, voltámos a ver muito daquilo que ela demonstrou ao longo do último ano, e especialmente naquela fase inicial em que era número um e que estava na série de vitórias impressionante. Um, Voltámos a ver isso esta semana, aquele ténis de esmagar quem está no outro lado, mas também com alguma inteligência, porque ela na semana anterior parecia estar a jogar, nos primeiros encontros parecia estar a jogar um bocadinho descontrolada, tudo ao tiro, sem pensar no que estava a fazer, e ela, nesta semana, a caminho do título, jogou com mais calma, jogou mais pensado, parece que deu uns passos atrás e perceber, deixa-me voltar à base, voltar ao que eu fazia bem,
e de facto voltou a resultar. Lança de novo a luta pela liderança do ranking WTA até ao fim do ano, que também é interessante, e é óbvio que é bom termos a Iga de volta ao seu melhor para termos esta rivalidade com a Sabalenka, depois com outras, obviamente com outras que se metam na discussão, mas ter as duas a um grande nível e não termos agora, ou não passarmos a ter agora uma Sabalenka a varrer tudo, ou tranquila na frente, e a Iga muito longe dela. Portanto, é óbvio que há aqui a ganhar por ténis feminino, e eu acho que de facto a Iga, acho também o exagero dizer estar de volta, porque ela não teve nenhum desastre e não se afastou completamente, mas está de volta àquela forma que a colocou no topo com larga distância, e eu acho que pode acabar muito bem a época. Sim, concordo. Acho que ela, acima de tudo, teve uma coisa esta semana, naqueles últimos dois encontros, que foi serviu incrivelmente bem e o serviço dela tem sido um bocadinho um problema. E ela a servir assim é muito difícil depois de derrotar, servindo, entra mais dentro do corte, tem mais bolas fáceis para finalizar, depois ela tem muita variedade no seu ténis, que deixou de utilizar nestes últimos tempos, como dizias, mas ela ganhou Roland Garros jogando ténis variado, variando os ângulos, variando a profundidade, variando os serviços, variando a resposta, não foi a jogar à mocada na bola, portanto vê-la servir bem e conseguir outra vez jogar um ténis mais variado é bom e vai ser de facto muito interessante também para as WTA Finals. Há algumas dúvidas em relação ainda ao próprio elenco, enfim, que ficou fechado, mas que uh, apesar de estar fechado, há algumas dúvidas em relação às jogadoras checas, à Mukova e à Vondrousova. Vamos ver se elas irão, se eventualmente irá a Maria Sakkari, que neste momento é a primeira suplente, embora eu estava aqui a ver muito rapidamente, ainda possa acontecer que a primeira suplente venha a ser outra, ainda que seja pouco provável, mas E é giro porque vamos ter uma luta, de facto, a poder ir pelas suplentes, até pelo sim, lugar de segunda suplente também, que esse aí está então completamente em aberto. esse está em aberto, sim, lá está. A Sakkari, quase certeza que será ela a primeira suplente, a única que a pode tirar desse estatuto é a Tereshikova, mas de facto, enfim, a Kasatkina ainda está a jogar, a tentar também subir no ranking. Ela, recordo, o ano passado foi às finals e vai perder muitos pontos. A própria Caroline Garcia também vai perder os pontos de campeã, e essa sim vai desaparecer, enfim, vai ficar ali nos últimos lugares do top 20. Mas vamos ver, de facto, no que é que vão dar as finals. Acho que vão ser interessantes com as tais 4, 5 jogadoras que têm sido as mais fortes do ano, as quatro, enfim, o dito Big Three, a quarta que é a Coco Gauff ganhou o US Open, a quinta que é a Jessica Pegula, que tem sido uma das jogadoras mais sólidas também, mas depois as outras três também estão, embora estejam umas num momento melhor do que outras, são todas jogadoras de estilos muito diferentes e acho que desse ponto de vista as WTA Finals vão ser muito interessantes. Enfim, acho que está mais ou menos tudo dito. Já sabem, podem continuar a acompanhar-nos aqui no site, seguir o nosso podcast, partilhem, deixem-nos as vossas sugestões, os vossos comentários e nós voltamos para a semana com mais um episódio do podcast do Balão Amarelo.